Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso estudo aí, né, dos aspectos históricos aí da mecânica quântica, né, os fatos que deram origem à mecânica quântica, né, e nós vamos ver aqui nesse vídeo agora, né, a lei do deslocamento divino, né. Então, nós vimos então, né, que a intensidade, né, da energia irradiada, né, por um corpo aí aquecido, né, ele é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura, né, e isso aí, né, ficou conhecido aí como a lei de Stefan Boltzmann, ok? Agora, né, dentro da cavidade do corpo negro, tá certo? Vamos pegar aqui, vamos voltar aqui rapidamente, né? Dentro dessa cavidade aqui, nós temos todos os tipos de comprimento de onda para cada temperatura, né? Dizemos assim, vamos colocar aqui uma temperatura aí de, sei lá, né, 200 Kelvin, né? Nós temos comprimentos de ondas pequenos e comprimentos de ondas longos, né? Mas tem um intervalo de comprimentos de onda que sobressai em relação aos demais, né? De tal modo assim, né, que, por exemplo, vou fazer aqui uma figurinha aqui, né? Para cada temperatura a gente vai ter assim uma distribuição mais ou menos desse jeito assim, tá vendo, né? Aqui então comprimento de onda, né? E isso aqui seria uma função da distribuição. Vou chamar essa função de distribuição aqui, que, né, que ela depende da temperatura, tá certo? Aqui depende da temperatura e do comprimento de onda, né? Deixa eu colocar aqui um pouco mais afastado, né? Que depende do comprimento de onda e da temperatura, né? Então isso aqui seria para uma temperatura, sei lá, chutar aí 200, né? 200 kelvins, tá certo? Vamos chutar aí 200 kelvin, né? Agora, então, e esse aqui seria a função de distribuição da densidade de energia, né, no interior da cavidade, ou, né, da emissividade, né, a função de distribuição, né, da energia, né, emitida aí por um corpo negro, né, como em função do comprimento de onda, tá certo? É claro que isso aqui, né, pessoal, isso aqui passa aí por uma região aí de máximo, tá certo? Aqui nós vamos ter aqui, né, vou pegar aqui uma região de máximo aqui, né, que seria aqui um comprimento de onda, né, comprimento de onda máximo. Vou colocar aqui o máximo aqui, né, comprimento de onda máximo, né. Agora, se a gente sobe aí bastante a temperatura, tá certo, né, o que nós vamos observar é um deslocamento desse máximo aqui, tá vendo? Né, para a região de comprimento de ondas menores, tá certo? Para a região de comprimento de ondas menores. Então esse máximo aqui, ele veio aqui para essa região aqui, né? Vou colocar aqui um tal, né? Aqui vem essa região aqui, o comprimento de onda máximo agora tá nesse ponto aqui, tá certo? Aqui é o ponto de máximo, aqui é o ponto de máximo, né? Se eu aumentar, vamos supor que aqui eu, né, subir aqui a temperatura, sei lá, para, né, 400 Kelvin, né? Uma temperatura bem mais alta, aí 400 Kelvin, né? Mas se aumentar ainda mais a temperatura, né? Aí a gente vai ter um deslocamento ainda mais para, né? Para comprimento de ondas menores, né? Então aqui a gente vê aqui que esse máximo agora, né? Ele veio aqui para essa região aqui, tá certo? Olha, tá deslocando aí para comprimentos de ondas menores, né? Aqui tá maiores e tal. E por outro lado, né, se eu tiver, até vou colocar uma cor diferente aqui, né, para ficar mais fácil, né. Vamos supor que eu tenho uma temperatura bem baixinha, né. Então, com a temperatura bem baixinha, nós teríamos uma curva, né, bem para cá, aqui desse jeito aqui, olha. E o máximo aqui, né, estaria aqui mais ou menos nessa região aqui, tá vendo aqui? Então seria o comprimento de onda máximo aqui, né, ou máximo, né? Então aqui seria uma temperatura, sei lá, vamos colocar uma temperatura aqui, vou puxar um pouquinho para cá para visualizar melhor, né? Então essa aqui seria uma temperatura aqui, né? Sei lá, vamos colocar aqui uns 100 graus, né? 100 kelvins, né? 100 kelvins, né? Kelvin não tem grau, né, pessoal? Então o Kelvin não tem grau. Agora, né, o que foi feito? Então esse aqui, né, é a função de distribuição da densidade de energia no interior dessa cavidade, ou posso pensar aqui na mesma coisa, né? É a função de distribuição da energia emitida aqui por um corpo negro, né? Teria uma coisa assim, mais ou menos desse jeito aqui, tá certo? Uma forma aqui desse jeito aqui. Se eu quiser sobre, né? Por exemplo, eu vou puxar aqui um pouquinho, né? Vou fazer um outro gráficozinho aqui. Vamos fazer com uma corzinha diferente. Vou fazer um outro gráficozinho aqui, tá certo? Aqui, né? E aqui eu vou colocar aqui mais nessa cor aqui,
né? Vamos colocar assim. Então, se eu tivesse aqui essa função, né, essa função aqui de distribuição, o Mi aqui, né, que é a função de distribuição, dependente aí do comprimento de onda e da temperatura, tá certo? E aqui é o comprimento de onda, né? Então, esse eixo aqui é o eixo aqui do comprimento de onda aqui, tá certo? Muito bem, aqui vai para o infinito, né? Agora, né, eu poderia perguntar, por exemplo, assim, né, qual é a densidade de energia, por exemplo, né, compreendido entre lambda, aqui esse pedaço aqui, tá certo? E lambda mais d lambda. Então, isso aqui seria, né, lambda, né, e aqui esse outro ponto seria lambda mais um infinitésimo, ou seja, d lambda, né? Qual seria a densidade de energia, né, que eu teria, né, considerando apenas os comprimentos de ondas que estão entre lambda e lambda mais d lambda, né? Então seria essa áreazinha aí, né, pessoal? Então essa área, né, representa então a densidade de energia. É claro que isso aqui é um infinitésimo, né? Então, né, nós vamos ter aqui, olha, o dρ, né? O ρ aqui para nós indica a nossa densidade de energia aqui dentro, né? Vai ser igual, né, a largura aqui, que é o d lambda, né, que é lambda mais d lambda menos lambda, dá o d lambda, né, vezes a altura, que é essa área, né, mas a altura aqui, o que é? É o Mi aqui, né, que é a função de distribuição da densidade de energia. Então seria, né, a função de distribuição da densidade de energia T vezes, né, o d lambda, tá certo? Então essa seria, né, a nossa densidade de energia compreendida aí, né, pelas contribuições das ondas que possuem comprimentos de ondas entre lambda e mais d lambda, né? Se no caso eu quisesse, por exemplo, né, saber a densidade de energia total, né, aí a densidade de energia total seria toda a área, né, pessoal? Aí seria toda a área, né? Eu vou colocar aqui, né, só para, aí seria toda essa, não deu certo, né? Não deu certo porque tem esse buraco aqui, né? Aqui dá certo aqui, né? Seria toda essa área aqui. Eu vou fechar isso aqui, né? Esse aqui é cheio de manha, viu, pessoal? Esse aqui é cheio de manha. Eu vou pegar esse aqui, vou fechar aqui, né? Agora dá certo, né? Então seria toda essa área aqui, daria, né, a área sobre essa curva, né, para uma certa temperatura T, digamos, né, que esse é uma certa temperatura T, tá certo? Então essa área aqui, né, para essa temperatura, né, que está aquecendo aqui o meu corpo negro, aqui desse jeito aqui, tá certo? Eu teria então a densidade de energia total, né, no meu sistema, que seria simplesmente integrar isso aqui, né, pessoal? Então seria, né, ρ, né, seria que a densidade de energia total seria integral, né, começando aqui de zero, tá certo, até o infinito, aqui vai para o infinito, né, da função de distribuição da densidade de energia, né, vezes d lambda, né? Então essa formulazinha aqui, né, ela me dá a densidade de energia, né? A mesma densidade de energia que o Stefano e o Boltzmann haviam calculado, né, que é igual a, né, a sigma vezes, né, T elevado aí à quarta potência, tá certo? Então, eu devo obter, né, a mesma fórmula fazendo essa integração se a gente conhecer quem é, né, essa função aqui, que é a função de distribuição da densidade de energia no interior da minha cavidade. Então essa aqui era uma das questões aí que os físicos na época, né, eles estavam aí bastante interessados em descobrir, né. Mas daqui a pouco eu vou voltar a essa questão aqui, né, do Rayleigh e do Jeans, né. Mas antes eu quero voltar a uma outra questão aqui, pessoal. A outra questão que eu quero voltar aqui é o seguinte, olha, né, tá vendo aqui que tem uns máximos, né? E esse máximo ele tem um deslocamento aqui para a esquerda, para comprimentos de ondas menores, né? À medida que
né, à medida que eu vou aumentando a temperatura. Então, existe assim uma clara relação entre temperatura e esses pontos de máximos aqui, tá certo? Na verdade, né, então eu vou colocar aqui, né, vou ver se eu colocar pontilhado, né, fazendo assim a ligação desses máximos aqui, tá vendo, pessoal? Né, fazendo a ligação desses máximos, nós obtemos uma curva, né, que é, na verdade, aí uma hipérbole, tá certo? Né? Aí é uma hipérbole, sim, mais ou menos desse jeito aí, essa curva aqui, tá certo? É uma hipérbole isso aqui, né? E o que o Wien fez, né, foi o seguinte, né, ele ajustou experimentalmente, né, ele ajustou uma equação, né, ligando esses pontos de máximo aqui, né. Então, ele chegou a uma equação, assim, bastante interessante. Eu vou voltar aqui para o nossa região aqui inicial, né, que era o seguinte, né, o que o Wien observou? Ele observou o seguinte, olha, que o comprimento de onda máximo, tá certo, vezes a temperatura é igual a uma constante, né? Esse comprimento de onda máximo vezes a temperatura é igual a uma constante. Isso aqui é interessante, né, pessoal, porque, né, isso aqui nos permite aí calcular a temperatura de vários objetos, né? Porque essa constante aqui, né, eu tenho até essa constante aqui, vamos dar uma olhada aqui na nossa apostila, né? Na apostila aqui eu tenho a constante da lei do deslocamento de Wien aqui, né? Então a lei do deslocamento de Wien, né, a constante, tá certo? A constante é essa aqui, olha, né? É 2,89 vezes 10 a menos 3 metros vezes Kelvin, né? 2,8977 vezes 10 a menos 3, né, metros por Kelvin, né? Que é essa constante aqui. Então, voltando aqui, né? Podemos escrever isso aqui, olha. Comprimento de onda máximo, aqui o comprimento de onda de máximo aqui está sendo dado em metro, né? Vezes a temperatura, que é dada em Kelvin, né? Vai ser 2,89, né? Vezes 10 a menos 3, né, metros Kelvin, né, porque tem uma análise dimensional, né, a dimensão desse lado aqui, as unidades desse lado tem que ser igual às unidades aqui, né, esse aqui está dando em metro, e o Kelvin também está dando em metro, né, 2,89 menos 3, está correto, né, nós copiamos corretamente aí. Então ele chegou, né, essa conclusão aí, né, e que é uma equação, assim, do ponto de vista de astronomia e tal, bastante interessante, né, que é exatamente, né, essa formulazinha aqui, ok? Que é a chamada, né, famosa lei do deslocamento de Wien, né? Aí permite, por exemplo, a gente calcular qual é a temperatura, digamos, aí do Sol, né? Por exemplo, né, no caso do Sol, nós sabemos que o comprimento de onda máxima é medido aí pela espectroscopia em torno aí de, né, 500 nanômetros, tá certo? 500 nanômetros, né? 500 nanômetros vai dar em torno de, né, 500 nanômetros, 10 nanômetros vai dar em torno de 500 vezes 10 a menos 9 metros, né? 500 vezes 10 a menos 9 metros. Que daria, né, em torno de 5,0 vezes 10 a menos 9 metros, né. Jogando esse valor aqui na equaçãozinha de Wien aqui em cima, né, então nós teríamos aí, olha, mudar a cor aqui, né, teríamos aqui então, né, 5,0 vezes 10, né, a menos 9 metros, tá certo, vezes a temperatura, né, é igual a 2,89 vezes 10 a menos 3, né, metros Kelvin, né? Sendo o metro aqui com esse metro aqui, então a temperatura seria, né, 2,89, né, vezes 10 a menos 3 dividido por 5, né, vezes 10 a menos 9. Esse 9 não tá legal, né? A menos 9, tá certo? A menos 9, tudo isso aqui sobrou o Kelvin aqui, né, pessoal? Então sobrou aí o Kelvin, né? Então, tá ok. Então, né, pessoal, tem um pequeno erro aqui, né, que é 500, né? Isso aqui vai dar 7, tá certo? Não é 9, né? Isso aqui vai dar 7, né?
Ok, voltando aqui, então a 10 a menos 7, né? E aqui também, né? Aqui vai 10 a menos 7, né? Então esse resultado aqui vai dar em torno aí, né, aproximadamente, aí, uma conta aproximada, né? 5.000, né? E 780 kelvins, né? Então, aí pela lei de Wien, né, nós conseguimos calcular a temperatura do Sol, né, sem jamais ter saído aqui da Terra, né, 5.780 kelvins, né? Uma temperatura bastante alta. Isso aqui é a temperatura, assim, da superfície, né? Porque essa lei aí é da radiação aí que sai do Sol, tal, tá? Então seria aí no interior do Sol, evidentemente a temperatura seria muito mais alta do que isso, né? Essa é a temperatura aí da radiação que está sendo emitida pelo Sol aí para o espaço aí, tal, né? Beleza, então é uma lei assim bastante interessante, né? Bom, outra coisa que eu queria falar também, né? Eu quero voltar aqui de novo aquele gráficozinho, né? Eu vou colocar aqui só, fazer um novo desenho aqui, né? Daquele gráfico lá, tá certo? E que é o gráfico da função de distribuição da densidade de energia, né? Emitida aí por um corpo negro, tá certo? Então seria uma coisa assim mais ou menos desse jeito aí, né? E aqui seria, né, a função, né? Eu estou chamando de μ, né, que é a função de distribuição da densidade de energia, que depende de lambda de T, né? E esse aqui tem uma curva dessa para cada temperatura, né, que é uma temperatura T, comprimento de onda aqui, tá certo? Né? Então, nós temos aqui um valor máximo, né, aqui nessa região aqui, tá certo? Que é um comprimento de onda máximo, né? É onde a função de distribuição, né, o máximo da densidade de energia ocorre para esses comprimentos de onda aqui, tá certo? É o que contribui mais para a densidade de energia, exatamente esse, né, esse comprimento de onda aí, tá certo? Esse comprimento de onda aqui. Então, esse aqui ocorre, é o valor máximo da minha curva, né? Então, como nós já falamos anteriormente, né, uma das grandes preocupações aí do pessoal, né, no final aí do século XIX e tal, seria, né, a gente calcular aí, tá certo? Quem era essa função, né? Porque nós sabemos que a densidade de energia pode ser obtida integrando tudo isso aqui, né, pessoal? Integrando toda essa área aqui, né, a gente obtém aí a densidade de energia, né? A densidade de energia é exatamente aí a integral de toda essa área aí, né? Deixa eu colocar aqui, olha, né? Então, essa área, né, me dá aí toda a densidade de energia do meu sistema aí, tá certo? Integrando isso aí. Ok. Pois bem, né? Ou seja, né, vou botar o meu verdinho aqui, né? Então, a minha densidade de energia total radiada, ou densidade de energia no interior da cavidade, seria, portanto, a integral, né, de 0 a infinito, né, dessa função de distribuição da densidade de energia aí, né? Aqui eu estou colocando em termos da comprimento de onda, né? Então, o Rayleigh, né, com a menor contribuição aí do Jeans, né? O Rayleigh, tá certo? Né? Com a pequena correção aí do Jeans, né? Aí a dedução dessa fórmula está aí na nossa apostila, bem feitinha e tal, vocês podem dar uma olhada aí, né? Eles usando aí o teorema da equipartição da energia, né, que é um teorema da termodinâmica aí, né, que fala o seguinte, né, cada grau de liberdade contribui com meio de kT para a energia média do sistema, né, para a energia cinética média do sistema. Então, sempre que, né, uma energia depender de uma velocidade ao quadrado ou de um deslocamento ao quadrado, né, tipo assim, né, a energia cinética mv ao quadrado, depende de v ao quadrado, né? A energia, né, potencial de oscilação, por exemplo, né, depende aqui de x ao quadrado desse jeito aqui, tá certo? Então, cada um, né, cada grau de liberdade vai contribuir com meio de kT, né? Então, por exemplo, né, se eu tiver aqui, né, sei lá, vou fazer aqui uma caixinha aqui, né? E aqui dentro eu tiver aqui um monte de partículas aqui, tá certo? Então, cada uma dessas partículas aqui, né, tem aí 3 graus de liberdade, né? No Y,
no X e no Z, né? Pode movimentar na direção do Y, na direção do X, na direção do Z. São 3 graus de liberdade, né? Então, a energia cinética média, né, para essa grande quantidade de partículas que tem aqui dentro, né? A energia cinética média, a gente denota assim por um tracinho aqui em cima, né? Seria, né, meio de kT, né? De contribuição na direção, digamos, do X, mais meio de kT, né? Contribuição na direção do Y, né, mais meio de kT, tá certo? Contribuição aí na direção do eixo Z, né? Então, a energia cinética média, né, seria, portanto, 3 meios de kT, né? Se você pegar, por exemplo, um oscilador, né, um oscilador, sei lá, vamos colocar aqui, vamos fazer aqui só uma figura aqui, né, um oscilador aqui, uma partícula, como se estivesse preso a uma mola aí, oscilando aqui, né, para lá e para cá, tá certo? Aqui no ponto aqui de equilíbrio, né, aqui um valor x igual a máximo, e aqui o x, né, igual a amplitude negativa aqui, tá certo? Tá oscilando aqui, né? Um oscilador desse jeito, ele possui 2 tipos de energia, né? Ele possui uma energia cinética, né, e uma energia potencial. Aqui só tem 1 grau de liberdade, só está na direção do eixo x, tá certo? Então, a energia, quando ele está aqui nessa posição aqui, tá certo? Então, né? Vamos colocar aqui esticadinho. Então, se eu tivesse aqui nessa posição aqui, né? O meu corpo tivesse aqui nessa posição, né? Aqui a energia cinética, a velocidade é 0, mas a energia potencial dele é máxima. Então, a energia aqui seria, né, tipo, né, meio de kx ao quadrado, né? Esse grau de liberdade aqui, tá certo? Quando ele está aqui, a velocidade é máxima, né? Então aqui ele seria, né, a energia cinética seria meio de massa, né? Massa vezes a velocidade ao quadrado, uma coisa desse tipo aqui, né? Então ele fica oscilando entre esses dois, né? Como, né, eu tenho aqui uma contribuição de v ao quadrado e tenho aqui uma contribuição de x ao quadrado, mas só tem 1 grau de liberdade, então para uma grande quantidade de osciladores, né, a energia cinética, a energia média desse sistema, né, para essa grande quantidade de osciladores, isso aí vai ser, né, esse aqui contribui então com meio de kT, né, mas isso aqui vai contribuir também com meio de kT, tá certo? Meio de kT, né. Aqui tem uma infelicidade, pessoal, que isso aqui é a constante da mola, viu? Então isso aqui é outra coisa, né, isso aqui é a constante da mola, né. Isso aqui é a constante de Boltzmann, tá certo? Então são coisas diferentes, viu? Constante de Boltzmann, né? Então é preciso prestar atenção aí para não confundir, né? Constante de Boltzmann, constante de Boltzmann, né? São coisas diferentes, né? Então, a energia cinética média, né, para uma grande quantidade de osciladores, eu acho que eu vou denotar a energia cinética média por uma coisa assim, né? Que é outro jeito a gente denotar isso aí, né, seria uma coisa assim desse jeito, né? Vai ser meio de kT mais meio de kT, portanto vai ser igual a kT, né? Então cada oscilador vai contribuir aí com kT, né? E eu vou passar aqui para o outro lado, né? Subir aqui nosso quadro negro aqui, né? Vamos subir aqui nosso quadro negro, vamos lá, tá certo? Aqui, né? Então, o Boltzmann, né? Boltzmann não, perdão, né? O Rayleigh e o Jeans, tá certo? Eles, né? O que é o Rayleigh, né? O Rayleigh e o Jeans, né? Fazendo uso então do teorema da equipartição da energia, tá certo? Eles deduziram aí uma fórmula, né, para calcular aí a função de distribuição da densidade de energia no interior no interior do corpo negro, né, ou também da emissividade e tal, tanto faz, né, e eles chegaram à seguinte fórmula, né, que essa função de distribuição era 8π kT, né, K é a constante de Boltzmann, aqui dividido por lambda a quarta potência, né, que é o comprimento de onda, tá certo? Bom, pessoal, aqui tem uma infelicidade aqui, tá certo? Porque, né, segundo essa fórmula aqui, olha, veja só, né, você colocar o que? O limite, né, de μ
de lambda T, quando, né, o comprimento de onda tende para, né, tende aí para zero. Olha, pessoal, esse aqui dá infinito, né? Esse aqui vai para mais infinito, tá vendo? Né, esse aqui vai para mais infinito. Ou seja, é uma coisa assim que é, né, totalmente assim, né, digamos aí, absurda, né? Então, vou colocando aqui num gráfico aqui, né? Então, a função da distribuição experimental, vou colocar assim, desse jeito, né? Lambda, desse jeito aqui, tá certo? Então, a função de distribuição experimental, né? Seria uma coisa, digamos assim, né? Essa curva não ficou boa. Deixa eu melhorar ela. Que não vai pra... Uma coisa desse jeito aqui, né? Mas o que a fórmula, né, do Rayleigh-Jeans, essa fórmula que está prevendo, é uma coisa totalmente diferente, né, pessoal? É uma coisa que está indo para, né, o infinito. O importante é o seguinte, né, que aqui, olha, há uma boa concordância, né, para grandes valores, né, para grandes valores de lambda, né, nós temos aí uma boa concordância, né, mas quando o lambda tende a zero, que é o zero, né, a densidade de energia ela vai para infinito, né? Então a função de distribuição da densidade de energia vai para infinito, né? Isso aqui vai dar, aí está falando assim que a energia, né? A energia radiada, né? Para comprimentos de ondas muito pequenos, né? Ela é infinita, né? Isso não é verdade, né, pessoal? Se isso fosse verdade, as coisas seriam extraordinariamente quentes, né? Esse que nós estamos caminhando aí para a região aqui do ultravioleta, né? Essa é a região do ultravioleta. É a região daí do gama, né? Então o universo seria extremamente claro, não teria nem escuridão tal, né? Porque para qualquer temperatura, né? Por mais baixinha que fosse a temperatura, tá certo? Né? Então será uma coisa bem baixinha aqui, a temperatura bem baixinha aqui, né? Mesmo assim, tá certo? Ela vai aqui para, né? O infinito, tá vendo? Ele vai para o infinito aí, né? Então, isso não é verdade, isso, né, é uma catástrofe, né? E essa coisa aí ficou conhecida aí como, né, a catástrofe do ultravioleta, né? Então, isso aqui é né, a previsão, tá certo? É a previsão do Rayleigh, né, pela fórmula do Rayleigh, né? Do Rayleigh-Jeans, né? A previsão aí da fórmula dele, né? Só que, como vocês podem ler lá na apostila, né, não existe nenhum motivo para que essa fórmula deles seja correta, esteja errada, né? Porque eles só usaram conceitos aí da termodinâmica, tá certo? Teorema da equipartição da energia e teorias aí do eletromagnetismo, tal, tudo certinho, né? Mas, no entanto, deu um resultado totalmente absurdo. Essa fórmula foi revisada várias vezes, né? Mas ninguém conseguiu achar assim, uma explicação, né, do porquê que essa fórmula tinha esse resultado tão maluco desse jeito, né? Embora ela concorde com valores altos, né, para comprimentos de ondas grandes, ou seja, baixas frequências, né? Mas não concorda aí com valores de comprimento de ondas pequenos, né? Então isso realmente era um problema e ficou conhecido, esse fenômeno ficou conhecido como, né, catástrofe do ultravioleta, né, catástrofe do ultravioleta, né, ficou conhecido aí como a catástrofe do ultravioleta, esse fenômeno aí, né. Essa situação só foi resolvida por Max Planck em 1900, que vai ser tema aí da nossa próxima aula, né? Agora, antes de nós terminarmos essa aula aqui, eu gostaria de mostrar aí para vocês, tá certo? Uma simulação aí dessas coisas aí, tá certo? Esse aqui está no PET, né? No PET, vocês podem procurar lá, né? Essas simulações aqui, né? Vou resetar isso aqui. Então, aqui nós temos aqui, por exemplo, o Sol, né? O Sol, uma temperatura de 5.800, nós calculamos, quanto nós calculamos aqui, né? Vamos olhar ali, nós fizemos esse cálculo. Está aqui, né? Vamos ver onde está aqui esse cálculo, tá certo?
Tá voltando um pouco mais aqui. Nós calculamos aqui, né, 5.780 com a nossa formulazinha, foi uma aproximação, que aqui tem mais números aqui e tal. E nós colocamos 500 nanômetros, exatamente 500 nanômetros, achou um pouquinho mais, 500 nanômetros, etc, né? Mas o fato é que, né, a temperatura do Sol aqui está estimada em 5.800, nós colocamos 5.780, então um pouquinho menor aqui. Né? O Sol aqui está mais quente do que o Sol que nós calculamos um pouquinho, né, pessoal? Então, será que aqui está mais próximo, né? Esse aqui é muito difícil de ficar exato, né? Bom, vou voltar aqui. Então, essa temperatura do Sol, né? O que nós vemos é o seguinte, né? Que o máximo da radiação do Sol, né, de comprimentos de onda, da energia emitida pelo Sol, né, encontra-se aqui na região do visível, né? Não é à toa, né, que a evolução dos seres vivos aqui na Terra, né, a visão dos seres vivos aqui na Terra, né, ela tem acontecido exatamente nessa região, né, porque a gente está aproveitando aí, tá certo, a região aí do em torno de 500 nanômetros, né, tá aproveitando aí a radiação solar, né. Isso aí até assim é um indicativo, né, que talvez a vida realmente tenha começado aqui na Terra. Não exatamente, né, mas ela evoluiu na Terra, né. E a visão dos seres vivos aqui na Terra evoluiu exatamente, né, para aproveitar aí a região de maior intensidade de luminosidade aí do Sol, né, que é essa região aí em torno de 500 nanômetros, né, que está na faixa aí do amarelo aqui, né. Então, aqui a intensidade total, né, que nós vemos aqui de 6,42 vezes 10, né, 6,42 vezes 10 elevado a sétima watts, né, por metros quadrados, né? É muita energia que o Sol manda aqui para nós aqui por metros quadrados, né, pessoal? E aqui toda essa que é a região do visível, né? Toda essa região para cá, né, que é comprimentos de ondas baixo, né? É a região aí do infravermelho, né, infrared, né? E aqui é a região do ultravioleta, né? Então, o que a fórmula do Rayleigh-Jeans, que nós acabamos aí de falar sobre ela, né, 8π-kt sobre lambda a quarta, né, ela não consegue descrever essa curva, né, então precisa aí de uma fórmula aí para descrever essa curva aí, tá certo? Por exemplo, se nós pegarmos aqui essa estrela aqui, né, que é a Sirius, né, um pouquinho mais baixo aqui e tal, né, olha, essa estrela pode chegar aqui um pouquinho e tal, né, em torno aí de 10.000 kelvins, né. É uma estrela extremamente quente, hein, pessoal? Bastante quente. Eu vou ter que baixar isso aqui, né? Eu vou ter que reescalar, né? Porque realmente saiu fora da escala aqui, viu? Né? Aqui saiu fora da escala, tá certo? Então, deixa eu tá. A gente vê aqui, né? Esse gráfico não, mas tudo bem, vai, né? A maior parte da radiação emitida pela estrela Sirius, né, é uma radiação na faixa aí do ultravioleta, né, caminhando aqui para as radiações, né, de raio-x, gama, tá, sei lá, coisas, né, comprimentos de ondas bem baixo, né. O máximo dessa radiação dela, né, do máximo da intensidade, da luminosidade, da energia emitida, né, na forma de radiação eletromagnética por essa estrela, está aí na faixa aí dos 290 micrômetros, né, que dá 290 nanômetros, né, enquanto que o Sol está na faixa aí dos 500 nanômetros, aqui está na faixa dos 290 nanômetros, né, mas com uma intensidade de emissão bastante alta, né, 5,67 vezes 10 a oitava watts por metros quadrados, é muita energia que essa estrela está, né, radiando aqui, tá certo? Mas a emissão dela na faixa aí do infravermelho já é bem menos, né? Bem menos. Se a gente pegar uma lâmpada aí de, sei lá, dessas de filamento, né? Que hoje nem existe mais, né? Essas lâmpadas hoje nós não usamos mais, né? Hoje são lâmpadas de LED, né? Lâmpadas fluorescentes, que são lâmpadas frias, né, pessoal? Mas aquelas lâmpadas antigas de filamentos incandescentes, né? Olha aqui a emissão, vou ter que reescalar, hein? Vou ter que reescalar isso aqui, olha.
Então, você vê que a maior parte da energia emitida por essas lâmpadas, né, está na região do infravermelho, na faixa do calor, né? É por isso aí que o pessoal usa essas lâmpadas aí, né, em granjas, né, para esquentar os pintinhos aí, etc. Porque são lâmpadas que produzem muito calor. Mas na faixa que interessa para a gente mesmo, que é na faixa aqui do visível, né, a quantidade de emissão por ela é pequena, né, embora ela emita um pouquinho mais aqui nessa região aqui do vermelho, né, mas na região aqui do ultravioleta, né, a emissão dela é bem baixa, né, emite mais aqui na região do verde, do amarelo, né, e aqui da região aqui do vermelho também ela emite um pouco mais, né, pelo menos ultravioleta essas lâmpadas são seguras, aí não emite, né. Aqui está a intensidade, né, da emissão dessas lâmpadas, né, e elas estão funcionando aí na faixa aí de 3000 Kelvin, né, é muita temperatura que o filamento tungstênio tem que suportar aí para emitir, né. Se nós descermos aqui então para a temperatura aí da Terra, né, em torno aí de 300 kelvins, tá certo? A gente vai ter que até que reescalar isso aqui, hein. E eu vou ter que mudar aqui, né, vou ter que mudar mais. Aqui onde está o máximo está por aqui, ó, tá vendo? Vou ter que reescalar aqui agora, senão não dá nem para ver, né? Subiu até demais aqui, tá certo? Vou puxar um pouquinho para cá, olha aí. Né? Então, a Terra, né, e os corpos aqui na faixa de 300 Kelvin, né? O máximo da radiação emitida aí, né, o pico máximo aí dessa radiação emitida, né, tá na faixa aí, tá certo? Dos 9.659 micrômetros, né? Ou seja, 9.659, né, namômetros, né? Comprimento de ondas bastante grande, totalmente no infravermelho, são ondas de calor, né? E só mesmo os animais que enxergam ali no infravermelho poderia fazer uso dessa radiação aí, então é uma radiação aí que está na região na região aí do calor, né? Na região do calor, tá certo? Mas o fato né, usando aí a lei de Wien, que nós já falamos, né, que o comprimento de onda máximo vezes a temperatura é igual a constante, 2,89 vezes 10 a terceira, né, menos 3, né? Vou voltar aqui. 2,89 vezes 10 a menos 3, né, metros Kelvin, né? A gente pode construir um termômetro aí de infravermelho, né? Voltando aqui, né? Podemos construir um termômetro de infravermelho, né? E para cada objeto vai emitir aí a radiação, tem um comprimento de onda máximo, né? O termômetrozinho de vermelho, né? Pode usar isso aí para, né, calcular a temperatura dos objetos, né? Esses termômetros estão aí bastante na moda hoje em dia aí, né? Com esse negócio de pandemia aí, medindo a temperatura de todo mundo, então eu não preciso encostar na pessoa para que eu possa medir aí a temperatura de uma pessoa, né? Então eu posso construir esse termômetro aí, né, usando aí, tá certo, a lei de Wien, né? É claro que um pouco mais sofisticado, fazendo algumas correções aí, etc, para ficar mais fidedigno, né? Mas é bastante interessante, por exemplo, alto-fornos, né, que tem temperaturas aí muito altas, né, colocar um termômetro ali não seria fácil, né? Então essa lei de Wien, né, a lei de deslocamento de Wien, é uma lei assim extremamente útil, né, bastante importante, que realmente aí teve impactos profundos aí na astronomia e em vários setores, né? Mas aí fica a pergunta que nós temos que resolver, né, já que não foi possível, vamos voltar aqui rapidamente, né? Já que a lei do Rayleigh-Jeans, né, usando a física clássica, usando aí a termodinâmica, usando aí o eletromagnetismo de Maxwell, né, a função de distribuição da densidade de energia do corpo negro, né, deu uma fórmula aí 8π-kT sobre lambda quarta, que realmente leva a uma catástrofe, né, não consegue explicar aí o experimento, né. E quando uma teoria não explica o experimento, né, a gente tem que modificar a teoria, não o experimento. O experimento é fato, é real, é verdade, né. A gente tem que modificar aí o experimento, né. E é exatamente isso, né, que o Max Planck, né, ele vai fazer aí, então, em 1900, né, Planck, né,
em 1900, né, ele vai resolver esse problema aí, né, produzindo aí uma fórmula que realmente descreve muito bem essa curva experimental aqui, né. Essa aqui é a curva experimental, essa verde aqui é a curva experimental, descreve muito bem essa curva experimental aí, só que ele vai ter que quantizar a energia, e aí a coisa fica complicada, porque energia sempre foi considerado como sendo alguma coisa contínua, né? Então isso aí é o que nós vamos ver então na nossa próxima aula.